Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo esse podcast, o Pode Crer. Hoje mais uma edição especial para você. Lembrando que o nosso objetivo é a Bíblia sem a religião, ou seja, a Bíblia como ela é, a Bíblia como ela deveria ser pregada, ministrada, porque ela é o manual de vida de todos nós seres humanos. Então, mais uma vez, eu quero pedir a você o quê? Se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu joinha. E mais uma vez comigo aqui, ele, meu colega, meu amigo, meu irmão, professor e escritor, André Brito. It's me, baby. E aí, André, beleza? Joinha, joinha. Peça pro pessoal mandar o joinha aí, né? E aí, Ari, tudo certo? Pastor Ari, como é que você tá? Tranquilo? Tudo na paz? Tudo dentro do envolvimento do Espírito de Deus, Com que certeza. é assim que tem que ser, né? Eu queria agradecer, André, a audiência do primeiro episódio, né? Graças a Deus, tantas pessoas que falaram que gostaram muito, né? Fizeram comentários. Pessoas que, inclusive, já tiveram acesso ao seu livro, né? O Destrave-se. Libere o Davi que está dentro de você. Lembra? E as correntes que te prendem são de papel. Lembra disso? Tá no livro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Então eu queria mandar uma nossa assim, obrigado, continue compartilhando, continue assistindo, porque aqui você vai ver a Bíblia sem religião e você vai usar no dia a dia da sua vida. Eu tenho um desafio, não sei se é desafio, na verdade eu quero fazer aqui um pacto com as pessoas que estão assistindo a gente. Se cada episódio nosso aqui impactar a sua vida de alguma forma, você vai ter a missão, agora eu vou olhar para você que está vendo a gente agora. Se os nossos episódios aqui tiverem impacto sobre sua vida, por mínimo que seja, você tem a obrigação, aliás, a missão de compartilhar com no mínimo 10 pessoas o vídeo. Tá? Por quê? Porque aquilo que impacta a sua vida, aquilo que você recebe de graça, você tem que fazer para os outros também. E é assim que funciona. Compartilhe aquilo que lhe faz bem. Compartilhe o bem. Que foi isso que Jesus ensinou pra gente, né? Não foi à toa que ele chega e diz: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como você se ama, né? Cara, tem um código aí, eu não gosto nem de usar o código, tem uma chave que destrava almas aí nessa frase de Jesus, que é a seguinte: eu vou fazer uma interpelação dessa frase, na verdade, uma paráfrase. Eu vou interpretar dentro do conceito que me vem à mente quando eu lembro dessa frase. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Olhe a profundidade da frase. Você não pode amar alguém se você não se amar. Tudo começa com alto amor. Como é que você pode amar alguém se você não ama você mesmo, né? E a genialidade de Jesus nas frases curtas, a profundidade. Uma frase curta de Jesus é um oceano de informações. E de reflexões, né? Se você não se amar, você não consegue, não há condição de você amar ao outro. E o que é que há de profundo nisso aí? Jesus está dizendo assim: olha, você é a criação do Pai, eu dei minha vida por você, você precisa se sentir amado. Deus, na sua infinita grandeza, porque se ninguém mede Deus, é imensurável. Deus, na sua infinita grandeza, na sua infinitude de poder, seja, sabe? Porque assim, não há como medir a grandeza de Deus. Se você pegar uma célula, a complexidade é tão absurda que você precisa de anos e anos e anos e anos de estudo para entender uma célula. Uma célula. Olha o tamanho, né? Para entender. Mas mesmo Deus, na sua infinita grandeza, olhou para a gente e nos amou de uma maneira tão absurda, tão gigante, tão grandiosa, que deu o único filho para que morresse no meu lugar, no seu lugar. Você tem noção do tamanho disso? Aí para você, que às vezes reclama que está sozinho, que está sozinha na vida, você está precisando se sentir amado.
sentir amada. E não há reflexão melhor do que esta, quando Jesus morre por você, para que você tenha vida e vida com abundância em todos os aspectos da vida. Infelizmente, hoje em dia se prega muito teologia da prosperidade, que é a prosperidade que você tem. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é a vida. É o estilo de vida. É a alegria que impulsiona você todo dia, porque essa alegria também é impulsionada por tudo que você faz com amor. Um dia a gente pode até tocar no assunto da frequência que os sentimentos trazem. Então, é algo maravilhoso, é extraordinário. E Jesus vem e diz: você não pode amar ao outro se você não se ama. Você primeiro tem que se amar. Agora vamos parar para entender. É condicionante, né? É condicionante. Não tem, é o se aí. Ó. Se você não se ama, não tem como amar o outro. Agora, peraí, o que é amar? Ninguém explica para as pessoas o que é amar. Ninguém explica para as pessoas o que é amor. Alguém chega e diz: ei, vamos fazer amor, né, para ter uma relação sexual. Veja o nível da coisa. Veja o nível que chegaram para trazer o amor, né? A que nível chegaram. A falta de conhecimento, de entendimento. Quando você entende tudo na raiz, dentro da substantivação das coisas, no conceito das coisas, tudo se abre, tudo se desnuda. E o que é amar? O que é a capacidade de amar? É a capacidade de ser, de fazer, de poder. Eu posso... De ser, de fazer e de poder. Eu posso... Eu faço, eu sou. Quando Moisés se encontra com Deus, ele pergunta: quem és tu? Ele diz o quê? Eu sou. Pronto, aí você agora abre uma outra porta maravilhosa. Cuidado com o que você diz sobre si mesmo, sobre si mesmo. Porque o próprio Deus já dá para você a chave. Eu sou. O que você coloca depois é você. Se você diz: eu sou pobre, eu sou triste, eu sou miserável, já é, não vai ser. Eu sou um desgraçado na vida. Pode tirar tudo isso. Eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou abençoado. Porque sabe quem ele é, né? Eu sou amado. Ô André, uma coisa muito importante que a gente precisa também deixar aqui claro nessas informações é que não é só falar que você é, mas é você primeiro se sentir dessa forma. Eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou próspero, eu sei fazer dar certo. Você tem que sentir que isso é verdadeiro para você. Porque tudo é linguagem. Ou melhor, você precisa fazer com que isso seja sentido dentro de você. Vamos lá. Para que tenha reação dentro da pessoa, né? Como Deus criou as coisas? Pelo poder da sua voz. Como é que haja luz, a luz aconteceu. Como é que a gente cria a nossa realidade? Através da voz. Ele nos deu a capacidade da criação. Né? Nos fez imagem e sua própria semelhança, como está escrito. Então, uma coisa interessante sobre a imagem, né? A imagem, por exemplo, aqui nós temos aqui a sombra, a imagem projetada. Ou seja, eu sou a imagem de Deus, eu estou protegido por ele. Essa realidade as pessoas precisam conhecer. É sobre isso. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a falta de identidade, a pessoa que não sabe se conhecer, se ver, se analisar, se autoconhecer é muito grande. E está levando uma geração inteira a uma vida depressiva, emocionalmente desajustada. E a Bíblia tem recado, tem mensagem para tudo. Mas tem um problema, né? Sério, a religião causa isso. A religião cauteriza a mente. Quem matou Jesus? Os religiosos. E o poder político da época que aceitou o que a religiosidade falou. Quando eu tinha 10 anos de idade, nós estudávamos no 15 de outubro, certa vez um padre foi fazer uma missa lá na escola. E o padre cantou uma canção que eu até estranhei, eu tinha 10 anos, mas aquilo ficou na minha mente, que dizia: Yeshua, Yeshua, catalogaram Jesus, classificaram Jesus, por não ser essênio ou zelote, governo em nenhuma oposição, e por não ser fariseu, porque não ser saduceu, catalogaram Jesus como herege, blasfemo, inimigo e perigo mortal para a nação. Jesus era partidário, Jesus era arreligioso. Então, como Jesus não se enquadrou, né, dentro de um processo humano, ao processo. porque
A igreja de Jesus é para ser um organismo vivo e poderoso, não uma organização humana e religiosa. Como diz Romanos 12:1, né? Apresentai-vos os vossos corpos como holocaustos vivos. Então, esse é o vosso culto racional. Eu vou repetir. A igreja é para ser um organismo vivo e poderoso, não uma organização humana e religiosa. Então, a Bíblia sem religião nos leva ao entendimento, né? Claro que com a própria inspiração do Espírito Santo de Deus, porque como tem muita informação, a gente precisa orar. E está lá em Provérbios, né? 2, 3, para a gente orar, pedir sabedoria para ter um entendimento. Porque o próprio Jesus disse, eu estou à porta e bato. Cara, você tem que abrir a porta. Você tem que se humilhar, dizendo, eu quero, eu preciso. Você quer coisa mais maravilhosa? A malandragem de Salomão, né? Malandragem entre aspas. Aprendeu com o pai, né, Davi? Né? O que você quer, Salomão? Senhor. Eu quero sabedoria. Salomão sabia que a coisa mais preciosa para Deus era o povo dele. Eu quero cuidar do seu povo. Sabe o que? Sabe a indignação de Davi diante de Golias xingando todo mundo? A indignação de Davi ao ver que ninguém no exército de Israel tinha coragem para peitar o gigante. Aquela indignação que moveu, né, o coração de Deus. Tal. Foi a mesma situação de mover o coração de Deus. Né? Salomão teve, né? Quando ele diz, olha, eu quero sabedoria. Em aspectos diferentes, mas a mesma... O mesmo resultado, o mesmo efeito. Mesmo efeito. E aí Salomão vai e diz, eu quero sabedoria para jogar o teu povo, cara. Porque é um povo que precisa de alguém muito sábio para poder jogar e ser o melhor. Aí Deus olha e diz, rapaz, conquistou o coração do pai. Você me ganhou. Rapaz, tu é malandro. Você é um malandro verdadeiro, né? Rapaz. Vou fazer o seguinte, Salomas, é o seguinte, olha. Eu vou dar a sabedoria que você necessita, eu vou dar... Na face da terra, nunca existiu um homem como Salomão. André, inclusive, eu até vi uma matéria interessante sobre Salomão, rapidinho. Salomão continua sendo o homem mais rico da história da humanidade. Até o dia de hoje. Trilhões, inclusive, para os dias de hoje seriam trilhões. André, só fazendo uma parêntese aqui, esse formato dessa linguagem atual que você traz, do relacionamento entre Deus e seus filhos, eu acho muito interessante porque só tem essa linguagem quem conhece seu pai. Porque quando você conhece seu pai, você brinca com ele. Você não trata ele, Deus está lá em cima no trono. Mas a religião é que faz isso, né? Então, mas veja, a religião ela tem uma coisa também que a gente precisa... Religião que eu falo, quando eu falo em religião, eu falo dos ritos humanos. Sim, criado para prender o ser humano. Criado para controle do ser humano. Mas olha, tem um detalhe importante nisso. Você veja, por exemplo, você chega na OLX, que é um sistema de busca de venda e revenda. Cafezinho Maratá hoje, novamente. É isso, produtor? É isso mesmo? Café Maratá, o melhor que há. É isso aí. O melhor café que tem é Maratá. Então, você chega na OLX, por exemplo, tem lá um carro 2024 vendendo por 30 mil reais. Vamos lá, um Corolla. A gente sabe que um Corolla 2024 deve ser lá para mais de 150, mais 150 mil. Aí você chega lá e vê um Corolla 2024 por 30 mil reais. A sua ambição em querer pegar aquela oportunidade trava a sua mente para mostrar que aquilo é uma fraude. Então o seu interesse ambicioso em querer pegar aquela oportunidade cega você. Cega você. Então a religião ela também faz promessas e tem gente que acredita nessas promessas e por isso cai nesse tipo de coisa. Por exemplo, a vida com Deus exige uma relação íntima diária. Mas o cara quer pagar uma situação porque ele vai no domingo no culto, ele paga lá um dinheiro lá, ouve um louvor, no outro dia ele está desarnado fazendo o que ele quer. As velhas indulgências da Igreja Católica, entendeu? Você comprava o seu lugar no céu. Ele não quer viver essa intimidade de chamar o pai, como você falou, aí, esse cara é malandro, sabe me conquistar. Quer dizer, é um tipo de relacionamento de um filho que conhece seu pai e de um pai que conhece seu filho. Não é alguém que está lá. Por isso que a gente é
a gente fala bastante contra a religião, porque esse modelo de pessoas que dizem conhecer a Deus e que trata todo mundo mal, tá todo mundo sabe, odiando. Olha a coisa. Como é que a Bíblia diz assim? Como é que você diz que ama a Deus que não vê e odeia seu irmão que você está vendo? O próprio Jesus disse o quê? Qual é a verdadeira E a maioria, religião? cuidar dos órfãos, das viúvas. Então assim, como é que você é alguém que diz que ama a Deus e você não conhece o próprio Deus com intimidade? Porque não se ama. É Porque disso que nós estamos falando contra a religião. É dessa ninguém aqui é contra a igreja ou, enfim, qualquer entidade religiosa. Porque a gente sabe que tem muitas igrejas como comunidade que vivem o organismo de Deus. Tem várias delas. Quando a gente fala de religião, a gente fala da questão do modelo ritual dogmático. Dogmático. Entendeu? O dogma retira de você uma capacidade de criar intimidade. Às vezes até coloca numa figura, né, personal, numa pessoa, o caminho como a pessoa é o Salvador. O Salvador. Né? O secretário do Salvador. Quando Jesus dá o brado. Rapaz, isso é sério, hein? Quando Jesus dá o brado diz, está tudo consumado, Elohim, Elohim, lama sabachthani. E o véu do templo, eu tô todo arrepiado aqui, o véu do templo rasga, de cima a baixo. Elohim, dizendo Elohim. Assim, o acesso é livre. Livre. Eu não preciso de ninguém que me represente. Ele virou o sumo sacerdote. Isso não significa que eu não vou honrar as pessoas que pregam a palavra de Deus. Não é nada disso. O que eu quero dizer é que eu não preciso mais de ninguém que me represente perante Deus, porque Jesus me deu o acesso. E ele hoje é o sumo sacerdote. Mesmo que eu não merecesse. Mas ele hoje me dá... Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. É ele. Que foi que Jesus... Direto a ele. Quando quiseres orar, vai ao lugar secreto, vai, né, a um local, dobra teu joelho, conversa com teu pai que está no céu, porque ele já ouve. E em silêncio. Jesus começava as orações como: Pai, obrigado porque sei que tu me ouves. Sempre me ouves. Você sabe que a oração precisa começar desse jeito? Sabe por quê? O que é que agrada a Deus? Fé. Sem fé... É impossível. Eu vou repetir. Sem fé... É impossível agradar a Deus. Acabou. E o que é fé? Quer ir para Hebreus 12? Vamos lá. É o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que você não vê. Vamos reduzir tudo isso aí. O que é fé? É eu acreditar que eu já tenho antes de ter. Eu já tenho. Por aí hoje tem uns coaches pregando, né, trazendo uma coisa assim. Finja que você já tem até ter. Que é uma forma de você dizer que é fé. Finja que tem até ter. Inclusive para o lado ruim. Se você finge a mentira faz parte de você, sua realidade vai ser mentira. Sim. É sua fé. É a chamada fé contrária. Por que muitas vezes a inveja que as pessoas têm das outras pessoas funciona? A inveja é uma força mortal e mordaz. Por quê? Porque aquele sentimento da pessoa está gerando fé. E a fé é contemplada. Fé é contrário para acabar com aquela pessoa, né? Por isso que, como a semente, cresça sem que ninguém veja. Desde que as pessoas vejam somente a árvore crescida com os frutos sendo... Para que as aves do céu venham e façam seus ninhos. Você entende? Então, por que tem que... eu Mateus vou fazer uma 13, coisa e eu alardeio as coisas, eu vou contar, vou dizer... que a inveja, o ciúme são sentimentos destrutivos. Né? Quem gosta de literatura, eu recomendo aqui a leitura de Otelo, uma peça de Shakespeare, de William Shakespeare. É um tratado sobre a inveja, né? Iago, uma inveja absurda de Otelo. Eu não vou contar todo não, é um spoilerzinho aqui. E ele destrói completamente a vida de Otelo, porque tem inveja dele. É assim sucessivamente em várias situações. E aí eu recomendo a leitura. Não vá ver o filme, não. Leia a obra, Inclusive o próprio Lúcifer, né? Orgulho e inveja. O primeiro pecado surge... Orgulho e inveja. Então o que é que acontece? Eu quero montar meu trono debaixo do dele. Mas veja que a vaidade, né? O orgulho, por isso que o orgulho precede a ruína, né?
o orgulho, a altivez de espírito. Cara, eu vou me achar. Por quê? Qual ser humano Que pode se achar. que pode se achar? Qual é o ser humano que pode dar fôlego de vida a alguém? Né? Nenhum. Assim, Racionalmente falando, não existe ninguém. você sabe com quem Nem quem você tem está dinheiro. falando? Nem, Sei. nem Elon Musk, que tem 400 bilhões. Um sopro ele morre. É. Deixa de existir, pelo menos dentro do plano material. Quem é você? Você sabe com quem você está falando? Sei, um grão de areia que pode ser pisoteado pelos lobos e pelos chacais a qualquer momento. Dentro do tamanho do universo, quem é você? Né? A gente tem até uma frase aqui: quem é você na fila do pão? É por isso que a humildade tem que ser sempre o nosso caminho. A Bíblia diz que os humildes Deus concede graça e aos soberbos ele resiste. Põe a mão sua e a mão de Deus, meu filho, se você aguenta. Quem é que mais resistente? É porque a arrogância, Entendeu? a soberba, gera um sentimento de autossuficiência muito grande. E isso afasta você de Deus. Eu lembro, por exemplo, na década de 80, 90, havia um pastor muito famoso no mundo chamado Benny Hinn. Lembra de Benny Hinn, né? Sim. O super crente, né? Sim. Soprava. Jogava terno com carinho. Aí era um espetáculo. E aí o que acontece? Certa vez, dois irmãozinhos, né, receberam uma revelação. Cada um recebeu uma revelação e não se conheciam. Que era para mandar um recado para Benny Hinn, que ele precisava mudar a rota dele, que ele estava muito voltado para a teologia da prosperidade. E aí chegaram para ele e deram um recado. Não foram dois Jonas da vida, os caras foram, porque Benny Hinn, né, o cara, a sumidade Sim. mundial. Eu li uma matéria falando sobre isso, cuja manchete era assim: o super crente Benny Hinn abandona a teologia da prosperidade. Porque ele recebeu e ele entendeu que quem estava falando com ele podia pisá-lo, esmagá-lo. Perfeitamente. Porque a soberba precede. Você falou de um grande homem de Deus e tem um outro homem que eu tive a oportunidade de trabalhar na associação dele em 2008. Eu fui convidado para fazer parte de um projeto chamado Minha Esperança Brasil, a Associação Evangelística Billy Graham. E eu fiquei maravilhado com as informações que a gente tinha da associação, porque a gente tinha reuniões em São Paulo, e a gente todo mês estava em São Paulo fazendo essas reuniões, participando dessas reuniões da associação, e nós ganhamos um livro. O livro chamava-se O Filho Rebelde de Billy Graham, que era falando da vida do filho dele, né, o Frank Graham, que se tornou o sucessor dele. E existe uma história do Billy Graham que é extraordinária. Ele para evitar a soberba, você sabe o que ele fazia? Ele contratou uma pessoa, inicialmente foi um diácono, e esse diácono, quando ele descia do palco, do altar, que ele estava pregando para multidões em estádios e tal, aquele diácono tem que dizer assim para ele: você não é nada. Isso tudo, rapaz, arrepia. É arrepiante ouvir isso. Você não é nada. Você tá pensando que isso tudo aí foi pra você? É? Você não é nada, você é pó e cinza. Aí sabe o que o Billy Graham fazia? Caía chorando no chão e dizia: Senhor, tudo isso é para ti. Esse é o grande sucesso que Billy Graham se tornou um cara. André, os números até 2008 eram 210 milhões de pessoas tinham sido catalogados como salvas pelos trabalhos que o evangelista Billy Graham fez. Eu tenho um pequeno galardão. Um dos cinco homens que teve o seu cerimonial fúnebre no Capitólio sem ser um presidente da República. Consultor dos 10 últimos presidentes da República dos Estados Unidos. Hoje está lá em Charlotte pregando o evangelho mesmo morto. Porque está lá o caixão fúnebre dele lá e as pessoas se convertem quando vão visitar o mausoléu e a história de Billy Graham. Então, assim, a humildade, meu amigo, você quer vencer na vida? Primeira porta que você tem que acessar: humildade. Porque você já recebe a graça de Deus de graça, assim, para você. Se humilhe perante Deus. Às vezes você está aí com um problema com sua família. Quer ver uma coisa muito séria? Às vezes você guarda lixo no seu coração por problema com pessoas. Aqui você está falando do auto-perdão que está no seu livro. E você precisa compreender
que se você entender o poder que existe no perdão e no auto-perdão, você se auto-perdoar e depois aprender a perdoar as pessoas que estão ao seu redor, isso é extraordinário. Às vezes as pessoas passam por situações e não acham caminho de saída simplesmente porque estão com o coração endurecido, estão com soberba. Soberba. Mais uma vez, em Provérbios, a soberba precede a ruína. É inevitável. Agora, André, a gente está falando muito do problema. Qual seria a solução para alguém que agora está assistindo a gente? Você já que falou é a primeira coisa. que é soberbo. A humildade, o soberbo é aquele que se acha que está acima dos outros. Mas humilde, por exemplo, alguém Agora, que não está entendendo assim, como é que eu faço para ser humilde? Eu não consigo ser humilde. Primeira coisa E outra coisa, as pessoas confundem humildade com roupa também, viu? Também, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma A coisa com a outra. a humildade é você saber exatamente quem é você e qual é o seu lugar. Como assim, André? Humildade não é você deixar as pessoas passarem por cima de você. Humildade não é você ser capacho das pessoas. Não. Não é. Isso é subserviência, é outra coisa. A humildade é você saber que você não é melhor que ninguém, mas que ninguém também é melhor que você. Uau! Entendeu? Funciona Uau, desse jeito. merece aplauso Funciona desse jeito. Por quê? Porque você é feito à imagem e semelhança do Criador. Então não tem como alguém ser melhor do que eu. Nem melhor nem pior. E nem melhor nem pior. Por quem Jesus morreu. Por todos. Então pronto, não tem ninguém melhor do que eu. Eu posso ter alguém que tenha mais dinheiro do que eu, ou menos dinheiro do que eu, menos posse. O que é irrelevante. Completamente. A história de Jó mostra isso. Sim. Eu sei ter. Como não ter. Paulo falou isso também, né, em Filipenses. Me diga, por exemplo, quantos discípulos, né, que a gente vê, desde quando Jesus começa a criar o movimento, até Atos dos Apóstolos, quantos eram ricos? Quantos enriqueceram absurdamente ou coisa parecida? Pelo contrário, eles dividiam as coisas, né? Ananias e Safira sofreram por conta disso. Inclusive. Na oração, no partir do pão e na comunhão. Né? Avodar. Está chegando a avodar. Então, se liga por aí. isso que ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Acabou. Perfeito. A porta de entrada e todas as coisas serão acrescentadas. Acabou. Quem é Salomão diante de um lírio do campo? Com toda a sua riqueza, ele se vestiu melhor que um lírio? Não. É porque todas as coisas que vêm de Deus são as melhores. Isso parece até poético, mas na verdade... E é poético. Não assim, parece poético mais... do ponto de vista da beleza, porque a poesia é o belo. Não, parece só poético, é o que eu queria dizer. Não, parece mas não é só poético isso. Isso é verdadeiro, meu amigo. Aí onde é que está a linha tênue... Agora a pessoa tem que ter compreensão dessa verdade, né? Vamos lá. A linha tênue entre a realidade que te cerca e a realidade que você cria começa na fé. Vou repetir. A realidade que te cerca não é sua realidade. Agora, a realidade que você cria a partir de sua fé é sua realidade. Por exemplo, quem não cria a própria realidade vai viver a realidade de outra pessoa. Quem não realiza seus próprios sonhos vai realizar os sonhos dos outros também. No livro, por favor, diretor Rafa Ribeiro, se você puder, por favor, colocar o livro de Stravinsky aí, tá? Aí o de Stravinsky, vá passando aí, por favor, Rafa. Inclusive, não está à venda ainda, mas já está tendo frutos, né? Eu mandei para Ari um depoimento de uma pessoa para quem eu enviei o livro. E aí a primeira profecia, Rafa, volte só um pouquinho. Na dedicatória tem uma profecia. Vai, Rafa, segunda página, por favor. Não. Terceira página, Rafa. Quarta página. Tá aí. Dedico este livro a você que ao lê-lo terá sua vida transformada. Essa profecia já fez efeito. Já na primeira pessoa que recebeu. Eu vi o depoimento eu mandei para Ari, né? É assim, absurdo. A pessoa mandou até a foto do semblante já diferente. Rafa, passa aí, por favor, que eu quero ver aqui no prefácio. Cadê? Olha, eu faço acontecer, não esperar pelos outros. É um dos capítulos, está lá na página 62, que é o seguinte:
Deus já me deu a condição plena de eu criar minha própria realidade. Plena. No dia a dia, as pessoas desejam tanto uma coisa que aquilo se realize, elas não sabem. Por quê? Porque destravaram o poder de criação. Né? E Deus contempla a fé. Se você tem certeza do que você já pede, agora tem um segredo aí. Você precisa já agradecer. Novamente, Jesus diz o quê? Por tudo, dai graças. E ele começa, Pai, obrigado porque sempre me ouve. Aí Deus chega, olha assim, aí eu gosto assim. Humildade e agradecimento. Eu gosto assim, agradecidinho. Tá? Então é muito interessante esse princípio de gratidão, porque a gratidão é o que starta a criação da realidade. Né? Aí muita gente passa, na verdade, nossa conversa é falar sobre o deserto. Né? Vamos deixar para o outro episódio agora. Porque vai ficar para o outro. Esse aqui, na verdade, já tomou. Diretor, tem quantos minutos quantos já? Quantos minutos já, diretor? Faz num instante assim. Então, em vez do deserto, esse aqui foi sobre a graça, a gratidão e o amor, né, que a gente deve ter por si mesmo e pelas outras pessoas. Então, a gente encerra dizendo o seguinte, olha, amar ao próximo como a si mesmo é você entender quem você é, quais são os seus defeitos, quais são suas virtudes, trabalhar o perdão, o auto-perdão, entender que você é e seguir mesmo com seus defeitos, mesmo com suas deficiências, suas limitações, até porque você só não tem só limitações. Você tem virtudes. No livro eu trato... Você falou tudo agora, a pessoa entende só que tem limitações, né? Ali, no meu livro, no 4º capítulo, é o meu dom e o meu fluxo. Você precisa descobrir qual é o seu dom. O meu dom é o meu fluxo. O que é o fluxo? Imagina uma correnteza. Você solta um barquinho de papel na correnteza do rio. Ele vai descendo. Ele está ali. Ele está seguindo o curso. Pronto. É isso que Deus quer. Você não está na mão dele? Siga o fluxo. O fluxo é dele. Você coloca uma coisa na mão de Deus, é igual uma pedra que você joga no rio. Você vai lá pegar de volta? Descanse. Acabou. Os estoicos falavam isso. Como? Você tem uma situação, não está sob seu controle. Você faz o quê? Vai se estressar? Não, por que não? Porque não está sob meu controle. Então não tem razão para você se estressar. E a situação está sob controle? Está. Então também não tem por que se estressar. Ou seja, você não se estressa por nada. Por isso que Jesus vem e diz, a minha paz vos dou. A paz de Jesus. E não a dou como o mundo vula dá. Por isso que a paz de Jesus não é uma paz externa. É uma paz que está dentro de você. Sim. E essa paz é intocável. Vou traduzir duas situações da Bíblia rapidinho. Jonas, dentro do barco, o pau quebrando, a tempestade lá quebrando, Jonas estava fazendo o quê? Não, Jonas estava dormindo. Jonas dormindo? Sim. Por que Jonas estava dormindo? Já viu alguém dormir em meio à tempestade? Estava igual a Jesus também, né? Segundo exemplo, Jesus onde? Dormindo, na tempestade também. Na proa do barco, lá na frente, os discípulos, meu irmão, é para esse bicho dormindo. A gente aqui vai morrer e esse bicho está aí. Dormindo. Aí os caras, eu imagino a cena. Pedro, diga aí, vai lá, velho, chama ele aí, velho. Vai fazer alguma coisa, ele vai morrer. Não, João, vai você, João, vou nada. Vai falar, o cara tá dormindo, tá cansado. Rapaz, vai lá e fica, vamos fazer aqui no pedra, papel, tesoura, pra ver quem vai falar com ele daqui a pouco. Aí acordam Jesus, ele olha, rapaz, vocês não têm fé, não, cara. Homens de pouca fé. Eu vou traduzir pro dia de hoje. Quem tem medo de avião, por exemplo, né? Se tem medo de avião, tem. É só você olhar pra aeromoça. Se a aeromoça estiver tranquila, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? É Jesus na ponta do bar. Agora, se ela não estiver tranquila e agora nem o Wi-Fi passa, porque aí o bicho tá pegando. Não é assim? Aí os caras lá, tudo tempestade, o pau quebrando a onda alta e Jesus roncando. Ué. Será que Jesus tinha adenoide? Tá lá, roncando. Dormia profundamente com a tempestade. Da melhor Mas forma. ele dormia com a certeza de que ele é o Senhor das tempestades. Sim. E dentro desse entendimento, a melhor forma de você não perder o medo de avião é botar na sua cabeça o que eu coloquei. Eu tinha medo de avião. Eu tinha medo, já perdi viagens importantes, inclusive. Já perdi viagem para São Paulo, já perdi viagem para Israel. Recebi todo um translado. Homem de pouca fé. E quando eu vi que tinha mais de 14 horas de voo dentro do avião, eu disse, quem vai? Ou não. Aí recusei. Mas depois eu comecei a pensar, rapaz, eu vou perder de estar aproveitando
coisas que Deus está mandando para minha vida, porque eu tenho medo de entrar no avião. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a entender o seguinte: Deus não precisa de uma desculpa para me matar dentro de um avião. O que é que eu passo numa situação dessa? Eu venho de São Paulo, ainda era Varig na época, e me colocam num aviãozinho, um teco-teco de lá de Salvador para cá, avião de hélice ainda. Horrível. Qualquer 50, me lembro como hoje. Eu sentei na janela, aí quando entra quem entra na aeronave também, a missionária Rosangélica, esposa do pastor Virgínio, né, presidente da Assembleia de Deus daqui de Sergipe. E eu disse: ih, rapaz, agora melhorou, agora tô mais tranquilo. Uma Rosa tá aqui. Eu até brinquei com ela quando eu encontrei com ela, eu disse isso a ela. Entrou uma tempestade e o avião se debatendo. Isso foi para você saber. E eu aqui, ó. É ele que é o dono da tempestade. Eu aqui, ó, eu senti o coração do motor do avião aqui no meu ouvido. E eu dizia: Senhor, o Senhor não precisa de uma desculpa para me matar nesse avião. E o piloto ficou tão maluco, eu imagino eu, né? Porque quando ele desceu, ele perdeu a rota da tempestade e quando ele desceu, ele estava em cima das plataformas. Aí ele arremeteu o avião assim para voltar para a rota, que o avião ficou assim, reto, sinuento, tudo assim, ó. E eu digo: o Senhor não precisa de uma desculpa para me matar. Então aquele teste me mostrou que Deus não precisava disso. Depois disso eu voei para tudo que é lugar e não tive mais problema nenhum. E que então, não precisa ter uma outra pessoa. Não precisa. Só na minha capacidade intelectual, eu disse: não, uma Rosangélica é mais santa do que eu. Então o avião não vai cair. Você foi um subserviente da fé nisso aí. Né? Sim. Era o entendimento que eu tinha na época, né? Então, assim, eu acreditava. Já serviu para você contar hoje aqui. Né? Então. Muita gente que está assistindo a gente agora estava precisando ouvir isso, eu tenho certeza. Sim. Que coloca seres humanos como peças-chave da sua identidade espiritual ou da sua crença, né? Que aí é um grande problema, cara. Porque quando Pedro estava sobre as águas e olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas na medida que ele olhou para a água, que ele tirou os olhos de Jesus, ele vira humano novamente. Então você que está assistindo a gente, pare de idolatrar pessoas. Pare de colocar pessoas no lugar de Jesus. Quem morreu na cruz para você, por você, foi o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que sangrou. Foi interessante que o pecado entra num jardim e a decisão do pecado acabar também foi num jardim. O pecado entra no jardim do Éden e acaba. E a decisão foi no jardim do Getsemane. Isso. Onde Jesus suou sangue, inclusive. E não desistiu da sua missão, né? É o mais importante, né? Então, Pai, passa de mim esse cálice. Aí o cara passa 3 anos pregando, perseguido, curando gente, passando fome, passando necessidade, sede, indo jejuar, tendo que lidar com pessoas de diferentes personalidades, sofre o que sofreu na cruz do Calvário. Olha que o sofrimento de Jesus se dá muito antes desde que ele é preso, né? E o filme de Jim Caviezel, né, A Paixão de Cristo, retrata mais ou menos 25 a 30% do que aconteceu. Você imagine o que Jesus não sofreu a ponto de não conseguir nem carregar mais o madeiro, né? Então esse cara sofre tudo isso, é todo rasgado, dilacerado, completamente humilhado, nu, humilhado completamente, né? Por uma multidão que no domingo anterior o havia aclamado, né? Aquela mesma multidão no outro domingo estava matando ele. Aí esse cara passa por tudo isso para você tá idolatrando alguém que está na sua liderança. Pelo amor de Deus. Que não fez nada. Pelo amor de Deus. Tome vergonha em sua cara. Né? Vá ler a Bíblia. Deixe de idolatria. Entendeu? Porque é um pecado pesado. Deu o recado. Entendeu? Nem pastor, nem pastora, nem diácono são dignos de idolatria. Eles não morreram por você na cruz do Calvário.
E muitas vezes você tá sofrendo, passando por um deserto pesado, simplesmente porque está sendo idólatra de homem, negando o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário do Filho de Deus. Só há um nome sobre todos os nomes. Eita glória. É isso. Jesus. Receba. Yeshua. Você estava precisando ouvir isso. André, para finalizar o nosso programa, queria lhe fazer uma proposta. Aqui tem no capítulo 33, está liberando Davi que há em mim. A gente falou, né? A gente falou no outro episódio. Eu queria lhe fazer uma proposta. Que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, aqueles que estão precisando liberar esse Davi, possam ter acesso a esse livro, mesmo que ele não esteja ainda disponível fisicamente. E depois elas fazem a aquisição desse livro. Então eu queria lhe propor, se você concordar, que todos que colocarem o comentário lá que quer o livro Destrave-se, a gente poder liberar para ele. O que é que você acha? Você topa essa ideia? De graça eu recebo, de graça eu dou. Opa, então o André topou. Então eu quero fazer um desafio a você agora. Libere o Davi que está em você. Você precisa ler. Entendeu? Pelo menos esse capítulo você precisa ler, mastigar, agora, compreender. Para entender o capítulo liberando o Davi, né, que há em cada um, sim. Você tem que ler primeiro, né, que as correntes que me prendem são de papel. Então, assim, você... Na verdade, é um passo a passo. É um caminho aí. Você pode ler cada capítulo separadamente, tranquilamente, sem problema. Mas quando você lê capítulo por capítulo, até porque eu sou até... É o primeiro capítulo. É o primeiro. As correntes que se você não entender que são correntes de papel que lhe prendem, você não caminha. Você não libera o seu Davi. Pronto, então aí, ó. Você tem que ler pelo menos o primeiro capítulo para poder você entender que as correntes que te prendem são de papel. E se você não quiser seguir na sequência, porque eu fui assim, tocado pelo Espírito Santo para falar sobre isso, porque eu sei que tem gente, André, que tá precisando matar o gigante. Tá precisando matar o gigante, entendeu? Tá precisando matar esse gigante e essa palavra vai destravar ela. Então, você vai lá e coloca no comentário, eu quero esse livro. E aí você vai se comprometer em ler e compartilhar o nosso canal para um monte de gente aí. E compartilhar também o resultado da leitura dele. E compartilhar o resultado, o que aconteceu, a sua experiência ao destravar ou ler esse livro, tá? Tá bom? Ok? André? É isso aí. Destrave-se, viu? Deus abençoe mais e mais. Olha aí, ó, a mudança de rota como é, né? Deus preparou. A gente tinha preparado uma coisa, Deus vai preparar outra. Quando a gente tá no fluxo. Exatamente. Não era nada o que a gente ia falar. Não. A gente deixa caminhando no deserto para o próximo episódio. Você vai gostar, viu? Deus abençoe você, Deus abençoe todos, Deus abençoe a nossa produção, a Alice, Rafael, nossa amiga Raquel, nossa diretora que está aqui, produtora Anne Couto, né? O Ícaro também, a Jane, toda a nossa equipe que nos dá nosso suporte, ao Estúdio Cabzel, que está a produção desse podcast, todos que fazem parte, e dizer a você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha. E compartilhe para todo mundo o nosso programa, porque a gente precisa pregar o evangelho sem a religião. E aqui é uma oportunidade de você mandar para alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra rema, que traz o logos de Deus, sabe? O zoe de Deus. Explica aí, né? logos e zoe. Logos é a palavra de Deus viva, entendeu? Rema é a palavra viva. E zoe é a vida de Deus na palavra. Então você tem que conhecer. Você não pode falar de Deus se você não conhece Ele. Você não pode falar de alguém se você não conhece Ele. Você precisa conhecer a Deus viver, porque foi Ele quem morreu por você na cruz. Então é Ele que é importante você ter um relacionamento. Você ir no culto, você adorar a Deus é normal, maravilhoso. Continue fazendo isso. Mas você ter uma intimidade com Deus e saber que foi Ele, e é Ele quem te alimenta diariamente, é diferente. Então que você procure entender que esse é o nosso papel aqui com o Pode Crer. Deus abençoe a sua vida. Só uma coisa, viu, Ari? Deus disse, haja luz, né? Eu digo, haja jaca. Ó, das coisas mais maravilhosas da natureza, a gente vai saborear uma jaquinha madura. Olha, daqui a pouquinho. Haja jaca e ouve jaca. Aqui, ó.
E aproveitando também, se você quiser também patrocinar o nosso programa, é só entrar em contato. Tá aqui o telefone da nossa produção comercial. Você pode entrar em contato. Agradecer ao Café Maratá que mandou um cafezinho. E aqui também tem, né, André? Os biscoitinhos. O biscoito da Regina Delicatessen, a melhor de Sergipe. Obrigado, galera. Valeu. Deixar aqui só minha rede social, @andrebrito.10. Começa a seguir lá, beleza? E o meu é PR Aribrito, ok? Então, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém! Pode